Hi badges, eu sou Lana Rico, sua youtuber favorita, sua Bratz favorita, é claro, a sua melhor amiga. Bom, musas, hoje eu tô aqui com essa lace maravilhosa, gente. Eu confesso que essa lace me deu uma vontade insana de pintar o meu cabelo assim. E eu tô de lente também, antes que falem que eu tô possuída aqui. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre afirmação robótica. Eu já tenho um vídeo meu no meu outro canal falando sobre isso e tudo mais, porém eu senti necessidade de fazer outro, já que é um assunto que eu venho falando bastante e muita gente vem me fazendo as mesmas perguntas. Eu acho ótimo ter um vídeo aqui esclarecendo tudo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre afirmação robótica, o que é? Nada mais é do que você vai pegar uma afirmação e você vai repetir ela roboticamente, ou seja, vamos supor que a afirmação é: eu sou extremamente autoconfiante. Então você vai ficar na sua cabeça, não precisa falar em voz alta: eu sou extremamente autoconfiante, eu sou extremamente autoconfiante, e assim vai. A afirmação robótica, ela enfia tanto aquela ideia na nossa mente que se torna literalmente a única opção você ser muito autoconfiante. A ideia é você saturar o seu subconsciente com aquela ideia ali. Lua, eu posso escolher mais de uma afirmação? Sim, você pode, se isso não for te confundir. Pra mim, eu acho muito difícil pegar 10 afirmações e fazer roboticamente de uma mesma vez. Então eu sempre seleciono uma básica, simples, que não vai me confundir muito, e faço com ela. Existem muitas formas que você pode fazer. Quando você tá lavando louça, enquanto você tá arrumando o seu quarto, não existe uma fórmula certa. Eu gosto de fazer em momentos em que eu faço coisas automáticas, como essas que eu falei. E eu também gosto, às vezes, de separar uns 15 minutos do meu dia. Coloco no timer do meu celular, 15, 10 minutos, depende muito do meu mood. E aí eu fico fazendo afirmação nesse tempo, scrollando o Pinterest, ou whatever. Ou às vezes ouvindo Subliminal e fazendo afirmação robótica. Quando eu gosto de fazer afirmação robótica, normalmente é quando, pra mim, é muito difícil assumir a identidade de quem já tem aquilo, sabe? Fazer afirmação ao longo do dia, tipo, normalmente. Então, meio que eu separo ali, sempre que eu lembro, eu faço, tipo, um mutirão de afirmação. E sempre que eu posso, eu faço, tipo, várias vezes de uma vez, sabe? Isso me ajuda muito a manifestar. Todas as vezes que eu fiz afirmação robótica, sem nenhuma exceção, funcionaram. E por isso eu fiquei completamente obcecada. Antes eu realmente não gostava, gente, porque tudo que eu acessava sobre afirmação robótica era aqueles desafios insanos de 10 mil afirmações e tudo mais. E eu ficava, gente, que saco, sabe? Mas, inclusive, depois de um tempo, depois que eu realmente criei gosto por fazer afirmação robótica, eu decidi fazer uma experiência que eu vi aqui no YouTube, vários canais gringos fazem, que é daquele Robert, o Neville, ele contou sobre ele. E basicamente ele fez 16 horas de afirmação seguida, se não me engano. E por que não, né? Eu tenho um canal de manifestação, seria interessante testar. No dia que eu fiz, eu acabei não gravando nada. Mas hoje eu vim contar aqui pra vocês o relato, explicar e tirar todas as dúvidas. Como objetivo, eu selecionei uma pessoa específica tomar uma ação específica. Por quê? Porque pra mim eu ia ter um resultado ali sólido, eu ia poder contar minha experiência, como foi, em todos os detalhes. Então, foi isso que eu escolhi. Eu vi algumas pessoas no TikTok que estavam falando mal de mim, falando: nossa, essa Lana Rico afirmou 16 horas seguidas por um homem. Não é bem assim a história, né? Isso foi um experimento que eu fiz com o fim de fazer aqui no canal. Se eu tivesse afirmado 18 horas por o que é que seja, por um homem, pelo seu pai, não interessa também, entendeu? Porque cada um manifesta o que quer. Minha filha, cuide da sua própria manifestação. Um beijo. Mas, no caso, eu selecionei uma ação específica de uma pessoa específica para que eu pudesse ter um resultado concreto. Outra dúvida que surge muito é se eu fiquei 16 horas afirmando seguida e não fiz mais nada. Não, gente, eu afirmei as 16 horas, porém eu tava vivendo a minha vida normalmente. Os primeiros horas ou minutos, sei lá, eu fiquei assim parada, tipo com Subliminal e fazendo afirmação. Porém, depois de um tempo eu pensei que isso ia ser tortura demais e eu continuei vivendo a minha vida normalmente. Então, sei lá, eu tava arrumando o quarto, eu tava afirmando. Eu tava até no TikTok, eu já tava afirmando, porque tava tão automático pra mim. Eu fiquei literalmente 16 horas afirmando. Você precisa ficar 16 horas? Gente, óbvio que não. Isso daí foi puramente um experimento. Você não precisa ficar 16 horas seguidas no seu dia afirmando. Eu acho isso um pouco exagerado também. Eu confesso, eu fiz pela, tipo, uou, o que isso vai me gerar, sabe? O que eu acho sobre isso? Pois o que eu achei, né? Minhas considerações finais sobre esse desafio. Eu obtive, sim, a minha manifestação 3D, né? No dia seguinte, eu tava pegando um Uber e aí pra casa de uma amiga minha. E eu continuei fazendo afirmações no Uber, gente. Eu amo fazer afirmação em Uber, tipo, no tempo da corrida. Porque às vezes o Uber não fala nada e eu tô só lá na minha cabeça afirmando. E aí eu tava indo pra casa dessa minha amiga e eu continuei afirmando. E a gente tava lá, passando tempo, conversando e blá blá blá.
E chegou, acho que umas 8 da noite, não sei que horas que eram. Eu só sei que eu vi lá e a minha pessoa específica tinha feito exatamente o que eu tava manifestando. Gente, na hora, genuinamente, eu dei um grito que não deu pra segurar. Porque eu fiquei chocada. Era uma coisa muito improvável, gente. Era tipo, a pessoa falou pra mim que não ia fazer aquilo e foi lá e fez. Então, pra mim, foi muito legal esse experimento pelo experimento. Eu não faria de novo. Na verdade, eu não vou falar que eu não faria de novo, porque eu faria de novo sim. Mas não é algo que eu faria sempre, sabe? Porque é uma coisa, como eu disse, um pouco exagerada. Mas é por isso que eu amo a afirmação robótica, gente. Você, obviamente, não precisa fazer 16 horas. Eu, normalmente, faço uns 10 minutos por dia. Escolho uma afirmação, não precisa todo dia ser a mesma. Você pode revezar e fazer como você quiser. Aí eu coloco a minha playlist de Subliminal, coloco o timer, faço alguma coisa, eu não faço nada, eu só fico de olho fechado. Gente, não importa como você vai fazer, tá? Eu vi muita gente falando, ah, Lua, dá um exemplo de afirmação robótica. Gente, é uma afirmação normal, tá bom? Você vai criar, por exemplo, eu ganhei um Pix de R$1.000. Então você vai ficar isso na sua cabeça, essa é a sua afirmação robótica. A única diferença pra afirmação normal e afirmação robótica é que a afirmação normal você vai fazer uma vez, você vai fazer quando lembrar. E a afirmação robótica você vai fazer como um robô, você vai fazer roboticamente. Então, você determina um tempo, uma quantidade de afirmações e você vai fazendo uma atrás da outra sem parar, entendeu? Mas não é uma grande diferença, que a afirmação robótica é uma prática que tem gente que faz, tem gente que não faz. Enfim, eu acho muito benéfico, principalmente para aquelas manifestações que a gente não consegue meio que entrar no estado de quem já tem, sabe? Pra mim é isso que eu faço, tipo, quando é uma coisa mais natural pra mim, eu simplesmente assumo e ao longo do dia eu afirmo. Quando é uma coisa que eu sei que eu vou ter dificuldade, por questão minha mesmo, né? Mas, tipo, às vezes alguma coisa que eu tenho uma certa resistência na minha cabeça, eu vou e faço a afirmação robótica, que pra mim funciona muito, muito bem. Eu também gosto de fazer a afirmação robótica no estado SATS. Pra quem não sabe, SATS é o estado semelhante ao sono. A gente tem um vídeo aqui completo no canal sobre SATS, por isso eu não vou entrar. Tava arrumando aqui o lenço. Eu adoro a afirmação robótica e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se é uma coisa que vocês usam e se sim, qual afirmação robótica vocês mais usam ou, tipo, é a favorita de vocês. Minhas redes sociais estão todas aqui na tela, então já me sigam pra vocês me acompanharem de pertinho, terem, tipo, um conteúdo diário meu. E pra quem não sabe, eu tenho o Arquivo 5D, que é a minha plataforma. Lá tem Subliminal com magia, PDF de estudo, PDF de magia. Futuramente vai ter auto-hipnose, desafios, enfim, muita, muita coisa. É uma plataforma de assinatura, então eu sempre vou lançando novos conteúdos. Tem o plano mensal, semestral e anual, você pode escolher o melhor pra você. O link tá na descrição, junto com o meu guia da Lei da Exposição, que além de ter um guia enorme, tem 2 auto-hipnoses, uma meditação, uma palestra transcrita de Neville Goddard e um workbook pra redefinir suas crenças. A palestra transcrita, ela também tá com comentários meus pra que fique mais fácil o entendimento. O link de tudo tá na descrição. E é isso, é sempre uma honra ter vocês aqui. Eu espero ver vocês no próximo vídeo.